Olá, eu sou o Zaratude e este é o Newcast, um canal onde eu falo de animes. Esse é o Analisando a Obra, um vídeo onde dou minhas opiniões sobre algum anime. Hoje eu falarei de Tokyo Ghoul, já deixando bem claro que para cobrir a obra inteira de Tokyo Ghoul eu vou precisar de 4 vídeos, 2 para Tokyo Ghoul e 2 para Tokyo Ghoul RE. E o que eu vou abordar em cada vídeo eu vou deixar bem claro no início de cada um. Nesse aqui, por exemplo, eu vou dar as minhas opiniões do mangá Tokyo Ghoul, da adaptação para anime que foi feita em 2 temporadas e os 2 live actions. Então vamos começar. Tokyo Ghoul se trata principalmente de um mangá de ação, drama e terror com elementos de mistério e psicológico, criado por Sui Ishida. O universo de Tokyo Ghoul não é difícil de entender, mas o problema é que ele tem bastante detalhes. Então, para quem assistiu e nunca entendeu muito bem, presta atenção que talvez com minha explicação as coisas fiquem mais claras. Em Tokyo Ghoul existem criaturas assustadoras que coexistem com os seres humanos, e essas criaturas são chamadas de Ghouls. Quanto à aparência, eles são praticamente idênticos aos seres humanos, mas possuem algumas particularidades que daqui a pouco eu vou falar. Fisicamente é como se eles fossem um ser humano evoluído, então eles possuem muita superioridade em coisas como resistência, força, regeneração, sentidos, entre outras coisas. Com certeza a principal diferença de um Ghoul para o ser humano é a estrutura interna, a forma como seus corpos funcionam. Para começar, os Ghouls são criaturas exclusivamente carnívoras, eles somente podem se alimentar de carne humana e da carne de outros Ghouls. Isso acontece porque o corpo deles é incapaz de digerir outro tipo de alimento devido a uma enzima que o corpo deles produz. Suas línguas também possuem uma estrutura diferente, e devido a isso, qualquer alimento que é comum para nós terá um gosto terrível para eles. Se eles ingerirem alguma comida normal, instantaneamente eles terão vontade de vomitar e ficam enfraquecidos. Eles até são capazes de beber café, mas vale ressaltar que isso não é o suficiente para saciar a fome deles. Diferente dos seres humanos, os Ghouls não precisam comer frequentemente. Caso eles consigam fazer uma boa refeição, eles podem sobreviver de 1 a 2 meses. Agora, caso o Ghoul sinta fome e não consiga se alimentar, é aí que começa o perigo, porque quando os Ghouls chegam ao estágio máximo de fome, eles simplesmente começam a perder a razão, e se tornam literalmente um bicho carnívoro descontrolado que está correndo instintivamente atrás de carne. Em geral, o autor não deu muitas explicações da real origem e de como os Ghouls evoluíram para sua forma atual. A única coisa que se sabe é que as chamadas células RC desempenham um papel fundamental. No universo de Tokyo Ghoul, essas células estão presentes nos seres humanos em um nível muito baixo. Entretanto, os Ghouls possuem níveis altíssimos dessa mesma célula. Inclusive, essa é uma forma fácil de descobrir se a pessoa é um humano ou Ghoul, analisando o nível dessas células em seu corpo. Normalmente, os Ghouls conseguem estocar as células RC no momento em que estão se alimentando, e essas células são estocadas em um órgão chamado Kakuhou. Apesar de essas células serem líquidas como sangue, elas também podem se enrijecer. Acontece que quando o Ghoul libera as células que estão no Kakuhou, elas se solidificam e saem para fora do corpo, perfurando a pele. Essa coisa que fica exposta é um órgão chamado Kagune, que basicamente consiste de células RC solidificadas, mas maleáveis. A Kagune funciona como uma arma, e a sua aparência e o lugar de aparecimento no corpo dependem do tipo de célula RC do Ghoul. Eu vou colocar uma foto que ilustra os 4 diferentes tipos de células RC, e isso é algo relevante porque já que a forma da Kagune varia de acordo com o tipo de célula RC que o Ghoul possui, isso impacta nas batalhas, porque cada Ghoul vai ter características distintas, e um tipo se sai melhor contra outro em batalha. Os 4 tipos são o Kaku, que se caracterizam por serem rápidos, mas possuem baixa resistência, Koukaku, que se caracterizam por terem uma Kagune robusta e pesada, ótima para a defesa, mas isso os torna os mais lentos, Rinkaku, que se caracterizam por uma alta regeneração, mas a ligação entre as células RC é a mais fraca que a dos demais, tornando possível quebrar sua Kagune com força bruta, e finalmente Bikaku, que se caracterizam por serem os mais equilibrados em todos os sentidos. Nós podemos considerar isso como uma espécie de pedra, papel e tesoura, mas com um elemento a mais. Assim como mostrado na foto, um Kaku tem vantagem contra os Bikaku, os Bikaku têm vantagem contra os Rinkaku, e assim por diante. Mas vale ressaltar, diferente de pedra, papel e tesoura, onde um elemento sempre ganha de um e perde para o outro, em Tokyo Ghoul isso não é lei. Um Ghoul pode derrotar outro de qualquer tipo, a diferença é que uns têm vantagens contra outros, mas isso não é garantia de vitória. Outra característica muito marcante em Ghouls é o Kakugan, que são seus olhos. Basicamente a íris fica vermelha e todo o resto preto, com fortes veias vermelhas aparecendo no olho e na pele. Obviamente isso é influência da ativação das células RC. Quanto mais um Ghoul se
se alimenta, mais forte ele fica. Afinal, se ele devora vários humanos, ele está cada vez mais estocando células RC em seu Kakuhou, o que significa que quando ele liberar, ele vai estar super poderoso. Só que existe mais um detalhe: humanos têm um nível bem baixo de células RC, enquanto que os ghouls têm nível bem alto. E lá no início eu já havia dito que os ghouls conseguem comer a carne de outros ghouls, o que significa que ao cometer canibalismo, os ghouls vão estar ingerindo de uma só vez uma quantidade altíssima de células RC, e obviamente isso traz consequências. Quando os ghouls canibalizam repetidamente, pode ser que eles desenvolvam uma Kagune anormal e diferente do que ele possui, e essa Kagune normalmente assume a forma de uma armadura que reveste e protege o corpo do ghoul, amplificando suas forças e tornando a luta contra eles mais difícil. Caso isso aconteça, esse ghoul é considerado do tipo Kakuja. Mas vale ressaltar que isso é raro acontecer. Eu acho que quanto aos ghouls, isso é tudo que precisam saber. Agora, é mais do que óbvio que com a aparição de uma criatura que se alimenta de seres humanos, medidas iriam ser tomadas, e com isso foi criada a CCG, um órgão de investigação criminal que cuida dos casos relacionados a ghouls. A CCG é uma organização extremamente hierárquica e bem organizada. Além deles investigarem os assassinatos causados por ghouls, eles também são aqueles que caçam os ghouls. Obviamente, eles têm divisões que cuidam da administração, pesquisas científicas, defesa, investigação e por aí vai. Mas os funcionários que recebem mais destaque na obra são os investigadores que caçam os ghouls. E vale lembrar que é literalmente uma caça às bruxas. Eles acham e matam os ghouls, não tem conversa. Como os ghouls possuem superioridade física, não é possível usar armas normais para derrotá-lo, por isso a CCG criou uma arma que ficou conhecida como Quinque. Uma Quinque é uma arma fabricada a partir do Kakuhou de um ghoul. Basicamente, quando eles conseguem derrotar um ghoul, ele é levado até a CCG, tem o seu Kakuhou extraído e a partir disso é criada uma arma que normalmente estará dentro de uma mala, e quando os investigadores ativam essa mala, ela se torna uma Kagune, e nesse caso, essa Kagune vai ser exatamente igual à do ghoul a qual foi retirado. É dessa forma que a CCG consegue lutar de igual para igual, Kagune contra Kagune. Então eu nem preciso citar o gigantesco problema que isso cria. Vamos supor, por exemplo, que você é um ghoul e você tem um parente que a Kagune dele tem a forma de 3 garras, e essas 3 garras são bem características. Você sabe que essa Kagune pertence a um ente querido seu. E então, um dia, os investigadores do CCG acham e matam esse seu parente, extraem o Kakuhou e usam sua Kagune como arma. E então, dias depois, a CCG vem atrás de você para te matar com a Kagune que pertencia a seu parente. Então, obviamente que na visão dos ghouls, isso acaba sendo algo muito cruel. E para piorar, ainda existem entusiastas de Quinkes na CCG. Então tem vários investigadores que caçam muitos ghouls para poder colecionar as Kagunes como se fosse um troféu. E depois eles ainda vão atrás de outros ghouls usando a Kagune de pessoas que eles conheciam. Já que os ghouls são caçados o tempo inteiro, uma forma que eles acharam de se defender é sempre usar máscaras no momento em que saem para se alimentar. Dessa forma, caso eles sejam vistos, eles ficam marcados apenas pela forma como era sua máscara e não seu rosto, mantendo intacta a sua identidade. Isso é outra característica que acabou ficando bem marcante na série, as máscaras. Eu acho que já falei o suficiente do universo de Tokyo Ghoul. Agora que vocês já sabem sobre os ghouls e como eles estão infiltrados na sociedade, é possível finalmente ir para a sinopse da obra. O protagonista da obra é o Ken Kaneki, um calouro universitário de 18 anos. Um dia, ele estava em uma cafeteria junto de seu melhor amigo, Hideyoshi Nagatika, e eles estavam tendo aquela típica conversa de amigo, um brincando e zoando o outro. Mas uma coisa que chamou a atenção de ambos foi quando na televisão foi anunciado mais um assassinato, e os vestígios indicavam que foi um ghoul, e nesse caso já era um ghoul conhecido nas redondezas, pois ele fez várias vítimas semelhantes em um intervalo muito curto de tempo. Kaneki e Hideyoshi fizeram comentários sobre a notícia, mas nada realmente relevante. Inclusive, a principal motivação do Kaneki em ir àquela cafeteria é porque ele constantemente trocava olhares com uma garota que ele achava muito bonita. Inclusive, essa garota já tinha chegado na cafeteria há alguns minutos. Após o Hideyoshi ir embora, o Kaneki conseguiu pela primeira vez falar com a garota, que se chama Rize. O Kaneki é apaixonado por literatura, e após ver que a Rize tinha os mesmos gostos que o dele para a leitura, eles marcaram um encontro, o qual eles se divertiram bastante. No final, o Kaneki estava levando a Rize para casa, até que em um momento no qual eles estavam em uma rua escura, a Rize mordeu o Kaneki. Para surpresa de 0 pessoas, a Rize era uma ghoul, a mesma que estava fazendo várias vítimas recentemente.
O Kaneki ficou desesperado e tentou fugir, mas obviamente que ele não conseguiria, tanto que foi ferido gravemente. Só que, quando Arise finalmente conseguiu encurralá-lo, subitamente vigas de metal despencaram em cima dela, matando-a instantaneamente. Uma ambulância foi chamada e os dois foram socorridos. Arise foi dada como morta e o Kaneki estava morrendo, pois devido à ferida, ele precisava urgentemente de um transplante de órgãos. Por isso, Akihiro Kanou, o médico responsável pelo hospital, pegou os órgãos da Arise e implantou no Kaneki, salvando assim sua vida. Só tem um gigantesco problema. Devido a acontecimentos que irão acontecer posteriormente à saída do Kaneki do hospital, ele vai descobrir que receber os órgãos da Arise trouxe efeitos colaterais. Após o transplante, Kaneki se tornou um híbrido. Agora ele é metade humano e metade ghoul, e devido a isso, agora ele sente desejo de comer carne humana, e é a partir deste ponto que começa o desenrolar da história. Tokyo Ghoul tem uma quantidade até que bem alta de personagens. Eu sinceramente não ligo para a maioria, mas aqueles que aparecem com mais frequência até que são interessantes. E se for ainda mais específico, eu estou falando dos personagens que frequentam a Anteiko, que é aquela cafeteria que o Kaneki estava no início da história. Praticamente todos os personagens principais estão centrados lá, e eu vou falar um pouco de cada um, começando por Ken Kaneki, o grande protagonista. Provavelmente o melhor personagem da obra e aquele que detém uma popularidade absurda. Kaneki conseguiu entrar para a lista de protagonistas mais populares dos animes. Caso você seja alguém que participe de comunidades de anime, eu acho impossível você nunca ter visto Kaneki. No geral, ele é aquele típico protagonista que é bem bobinho, mas conforme a história vai avançando, ele vai melhorando. O Kaneki é alguém que demora para se tocar que ele não pode ser assim a história inteira. Então, pra galera que gosta de um protagonista que tem uma transformação muito bruta e rápida, tipo a do Shinichi de Kiseiju, aqui você não vai encontrar a mesma velocidade, mas garanto que quando o Kaneki resolve tomar atitude, vale a pena. Ao longo da história nós vamos ver todos os traumas e medos do Kaneki, e isso de certa forma ajudou a moldar a forma como ele era antes, mas mesmo depois de ele mudar a sua personalidade, nós vemos que ele o tempo todo entra em fortes e complexos conflitos internos. Então uma das experiências de assistir Tokyo Ghoul não é apenas acompanhar a história, é também ver o quanto o Kaneki foi se transformando devido à realidade a qual ele foi imposta. Hideyoshi Nagatika, o melhor amigo do Kaneki, é aquele típico personagem legal que quase não aparece na obra. A característica dele que mais chama atenção é a sua habilidade anormal com a observação e dedução. O Hideyoshi consegue enxergar além do óbvio, então se você mostrar a ele uma sequência de fatos e pedir para ele analisar, ele vai conseguir juntar as peças de uma forma muito clara e que faça sentido. E ele é um amigo tão fiel ao Kaneki que ele nota o quanto o amigo foi mudando. O Hideyoshi é aquele tipo de pessoa que observa tudo nos mínimos detalhes. Rise Kamishiro. Apesar do tempo dela ser bem curto, a Rise foi uma personagem que considerei bem chamativa na obra. Quando certos capítulos contavam sobre o passado dela, você viu o quanto ela era uma garota com uma personalidade bem forte e independente. Ela era literalmente muito satisfeita com si mesma, fazia o que dava na telha, peitava todo mundo, não respeitava ninguém e por aí vai. Então assim, num universo onde que existe toda essa guerra, hierarquias rígidas, ressentimentos, ver uma personagem que simplesmente não estava nem aí pra nada acaba sendo um ponto fora da curva bem legal. E como podem perceber, nem todo ghoul come apenas o necessário para viver. Existem ghouls como a Riser que apenas comem por prazer, gerando uma pilha de corpos, o que acaba chamando muita atenção. Akihiro Kanou, o médico que operou Kaneki, mas vale lembrar que ele fez esse procedimento sem permissão dos parentes da Rise, o que acabou sendo muito contestado e falado, mas de acordo com Kanou, a função dele é salvar vidas, não importa a situação. Ao longo da história a gente vai saber os motivos dele. O Dr. Kanou é um dos personagens mais importantes da obra. Touka Kirishima, que é basicamente a queridinha da obra. Ela trabalha como garçonete na Anteiko e, no geral, diferente da maioria, vive uma vida quase normal. Ela frequenta a escola, tem uma amiga humana e deseja ir à faculdade. A Touka é alguém bem sentimental, então ela muitas das vezes acaba agindo por impulso, o que nem sempre traz consequências boas. Como ela tem uma personalidade bem forte, muitos acabaram adorando a personagem. Yoshimura é o dono da cafeteria Anteiko. Ele faz aquele clássico papel da pessoa experiente, acolhedora e paternal. Alguém sabe o que vai guiar o Kaneki nesse momento difícil. Renji Yomo, ele é o tio da Touka e braço direito do Yoshimura. Yomo é bem reservado e não costuma interagir com os outros. Eu gosto dele justamente por causa dessa característica de ficar na dele o tempo todo. Kaya Irimi e Koma Endi são os dois principais garçons que cuidam do atendimento aos clientes. Apesar de eles não aparecerem tanto quanto os outros, eu os considero bem carismáticos. Kure Omado e Koutaro Amon
São dois investigadores que caçam ghouls, sendo o Mado alguém já muito experiente, enquanto que o Amon ainda está encaminhando para se tornar um grande investigador. No geral, eu gostei da relação que foi mostrada entre eles no mangá. Eu realmente achei que esse sentimento de mestre e aprendiz era bem representado por eles, mas vale ressaltar que os dois têm personalidades completamente diferentes. Enquanto o Amon tem um forte sentimento de querer fazer justiça e consertar os problemas do mundo, o Mado já é alguém que às vezes faz você questionar se ele está bem mentalmente, já que seu foco é apenas matar ghouls o tanto quanto puder. Ainda existem outros personagens relevantes, mas esses somente irão aparecer mais pra frente na história. Quanto às minhas opiniões, eu realmente achei a premissa de Tokyo Ghoul excelente. Após terminar o anime, eu tentei lembrar de alguma obra que tenha tentado uma proposta parecida, e sinceramente não lembrei de nenhuma que tenha a mesma pegada. Talvez a gente consiga achar semelhanças com a filosofia de Kiseiju, mas no geral eu considero que as propostas são realmente distintas. Na minha visão, o Suishida merece elogios por um ponto: o culhão de criar uma história e querer desenvolver ela pelo caminho mais difícil. Acontece que quando você cria uma história acerca da aparição de um predador para a humanidade, sempre vai ser muito mais fácil desenvolver a história de modo que esse predador seja extinto, exilado ou qualquer outro modo que traga a paz para a humanidade. E mesmo esse sendo o caminho mais fácil, o mangaka quis ir pelo caminho mais difícil, que é o da conciliação entre a humanidade e esse predador. E isso foi algo que eu logo percebi após assistir 2 episódios. Fica evidente que essa é a proposta dele com a criação do Kaneki. Agora que ele é um híbrido, ele consegue compreender o sofrimento dos dois lados, tanto dos humanos quanto dos ghouls. É perfeitamente entendível que quando um ghoul devora um ser humano, uma família fica arrasada por perder um ente querido. Obviamente que eles vão querer justiça ou se vingar. Assim como também é terrível para um ghoul vivenciar o inferno desde que nasceu, porque você é caçado o tempo todo pela CCG, e da mesma maneira, também perde entes queridos quando os humanos matam um ghoul, o que gera uma corrente eterna de ódio, com um querendo matar o outro. Por isso a criação de um protagonista híbrido. E essa proposta do autor fica evidente quando você percebe que não existe o grupo dos bonzinhos e dos malvados na obra. Existem apenas personagens. E pode ser que eles façam coisas boas ou ruins, independente dos lados em que estão. E isso é um outro motivo de elogio, porque também é muito mais fácil você colocar os humanos como os bonzinhos e o predador como os malvados. Então segue a conhecida luta do bem contra o mal, característica que o autor não quis utilizar. Algo que eu acho que representa bem a situação dos personagens é o famoso símbolo Yin Yang. Lembrando que aqui eu não estou falando do significado real dele, eu estou usando ele só para facilitar a minha explicação. Talvez vocês já tenham visto esse símbolo com certos pensamentos como tal cor representa o bem, tal cor representa o mal está dentro do bem e o bem está dentro do mal. É exatamente dessa maneira que eu vejo os humanos e ghouls. Existem humanos ruins no meio dos humanos bons, assim como existem ghouls bons no meio dos ghouls ruins, e vice-versa. Lembrando mais uma vez, estou usando o Yin Yang apenas como ilustração para o meu raciocínio. Em nenhum momento estou dizendo que esse é o real significado dele. Devido a toda essa situação mega complexa, é evidente que a obra vai abordar com muita força questões éticas e morais e vai explorar ao máximo o psicológico do Kaneki. E quem já viu a obra inteira sabe perfeitamente que em vários momentos o Kaneki foi levado até a exaustão mental. Realmente são vários os momentos em que o autor quer explorar todas as reflexões que passavam na mente do Kaneki. Até mesmo esse turbilhão de sentimentos e pensamentos quase sempre eram ilustrados pelo autor, que por sinal essa é uma crítica minha ao mangá. Eu realmente achei o mangá exageradamente escuro, e eu sei que é proposital. A obra é realmente sombria, com cenas pesadas, então ele é um mangá muito escuro justamente por causa da sua atmosfera, mas eu realmente achei exagerado. Eu acho que às vezes a arte de alguns quadros ficam com tantos detalhes escuros que acaba ficando com uma certa poluição visual. Acho que ele pode manter esse padrão sombrio, mas talvez alguns quadros mais simples poderiam deixar a visão mais amigável. O lado bom é que na minha visão isso melhora ao longo do mangá, mas obviamente que isso aí é devido à evolução do traço, o que é normal. Normalmente, quase todo mangá possui evolução no traço conforme vai ganhando mais capítulos. Tokyo Ghoul não seria diferente. Só que, claro, essa escuridão exagerada melhorou, mas ainda se manteve. Afinal, essa é a atmosfera natural da obra. Outra crítica minha ao mangá é com certeza nas cenas de luta. Isso também é algo que foi melhorando conforme os capítulos foram avançando, mas no início eu achava terrível. Muitas das vezes ele desenhava uma sequência de ação que eu sinceramente não conseguia entender o que aconteceu. O que, convenhamos, é um erro gravíssimo. Esse tipo de coisa não pode ocorrer em um mangá de ação. É sempre recomendável você ser o mais claro possível nos movimentos, mas como eu disse, pelo menos eu acho que é algo que melhora com o tempo. Uma coisa que eu acho que deve ser avisada a todos que um dia pretendem ler o mangá é:
Se preparem, porque o mangá de Tokyo Ghoul é absurdamente denso, tanto o primeiro quanto a continuação. E quando eu digo denso, eu me refiro à leitura, à quantidade de texto presente em cada balão. Eu sempre falei sobre isso no vídeo de cada obra que comentei, e não tem nem comparação. Se no meu vídeo de Gantz eu falei que apesar da obra ser longa, era rápida de ler porque tinha poucos quadros por página e pouco texto em cada balão, Tokyo Ghoul é o extremo oposto. Ele tem vários quadros em uma só página e frases longas nos balões, o que torna a leitura do mangá algo extremamente lento. Eu em hipótese alguma diria que isso é algo negativo na obra, mas eu, particularmente, não gosto. Mas isso vai de cada um. Geralmente eu acabo ficando meio entediado se eu estou lendo e parece que não estou avançando na história. E isso foi algo que eu senti muito lendo Tokyo Ghoul. Eu prefiro muito mais obras onde a leitura flui de maneira mais rápida. No primeiro dia que eu estava lendo o mangá, eu li tanto que quando eu parei eu tinha certeza absoluta que eu estava na metade do mangá ou além, mas quando fui parar para analisar, eu tinha lido aproximadamente 30% da obra. Apesar de Tokyo Ghoul ter cerca de 325 capítulos se somar as duas partes, eu tenho certeza absoluta que ele foi um dos maiores, se não o maior mangá que eu já li. Tudo bem, não que eu já tenha lido centenas de mangás para comparar, mas com certeza, dentre os que li até hoje, Tokyo Ghoul é facilmente um dos maiores, porque normalmente nós temos que ficar atentos não só à quantidade de capítulos, mas principalmente à quantidade de texto que tem em cada capítulo. É ali que você realmente percebe o quão extenso é o mangá. Então, já estejam avisados, se forem ler o mangá, se preparem, porque vocês vão ler muito. Se a primeira parte de Tokyo Ghoul tem cerca de 143 capítulos e eu acabei de falar que a obra é muito densa, talvez vocês estejam se perguntando: como pode o mangá inteiro caber em 24 episódios? E a resposta é bem simples: não cabe. Tokyo Ghoul tem o mesmo problema de muitas adaptações, que é a quantidade limitada de episódios. No caso de Tokyo Ghoul, a primeira temporada estava limitada a 12 episódios, ou seja, o estúdio precisava analisar o mangá e decidir até que parte eles iriam adaptar, e isso é algo muito mais complexo do que parece. Você não pode simplesmente sair adaptando sem planejamento, ainda mais com uma obra densa. Se eles pegassem a obra e seguissem exatamente o mangá, pode ter certeza que o último episódio ia ser completamente indiferente, você nem ia perceber que aquele era o último episódio. Acontece que quando você vai escolher o que adaptar, é importante que o anime termine ao menos com uma sensação de que um ciclo foi fechado. Você sabe que o mangá não foi adaptado por completo, mas aquela temporada ao menos é bem independente. Ela representa um ciclo que teve uma história do início ao fim. Com isso em mente, o estúdio decidiu até que ponto iria o anime, mas para conseguir chegar lá em 12 episódios, não era possível adaptar todos os capítulos fielmente. Por isso, o estúdio pegou apenas capítulos específicos, aqueles que fazem a história avançar, e todos os outros capítulos que não eram importantes foram ignorados e não apareceram no anime. E só isso não era o suficiente. Além deles só terem adaptado capítulos específicos, eles ainda fizeram pequenas mudanças, como pegar certos acontecimentos que eram um pouco longos e encurtar, deixando mais enxuto. Como exemplo, eu posso dar acerca do café. No anime, o Kaneki descobriu que Ghouls podem tomar café quando Yoshimura lhe serviu uma xícara e contou. Foi rápido e direto, enquanto que no mangá isso foi relativamente mais extenso. Para começar, que quando o Kaneki se encontrou com a Arise, eles comentaram sobre o primeiro livro da Sen Takatsuki, que se chamava Querido Kafka. Com isso em mente, quando o Kaneki virou um Ghoul e percebeu que ele não era mais capaz de comer a comida dos humanos, ele se lembrou de A Metamorfose, o livro mais famoso do escritor Franz Kafka, que contava a história de Gregor Samsa, um homem que subitamente ao acordar percebeu que havia virado um inseto e seu paladar havia mudado. Ele não gostava mais de comer comida. Ele desenvolveu um desejo de comer coisas podres. Como Kaneki estava passando por um processo de mudança em seu próprio corpo, ele chegou à conclusão que seu paladar também havia mudado. Por isso, ele começou a ingerir os mais variados alimentos. Afinal, se o Gregor gostava de comida podre, o Kaneki possivelmente tinha algo que seria equivalente. E no caso, depois de experimentar muitas coisas e vomitar logo em seguida, ele bebeu café e percebeu que o gosto era bom. Com isso, o Kaneki descobriu sozinho que Ghouls podem tomar café. Tanto que ele saiu para comprar o máximo de café que conseguiu. E na loja ele até encontrou o Nishiki, até então um estranho, que lhe deu dicas de qual café ele achava que era o mais saboroso. Então percebo que quem só viu o anime perdeu as referências ao Kafka e perdeu o Kaneki tentando descobrir sozinho o que seu corpo suportava. Tudo isso que eu acabei de contar, que dá uma certa riqueza à história, foi resumido em uma simples cena onde o Yoshimura serve um café para o Kaneki.
e isso acontece o tempo todo na obra. Se você só viu o anime, você perdeu muita coisa. Além deles encurtarem as cenas, eles também alteraram a sequência de alguns capítulos. Como exemplo, eu posso dar que, enquanto no anime veio primeiramente a parte com Tsukiyama e depois o drama da Hinami, no mangá foi exatamente o contrário. Primeiro veio toda aquela situação com a Hinami e só depois que o Tsukiyama foi aparecer na história. É exatamente devido a tudo isso que já citei até agora que não é incomum você achar pela internet pessoas criticando pesadamente o anime. Eles não adaptaram certas cenas, mudaram outras, alteraram a ordem dos acontecimentos, então tudo isso gerou um certo ressentimento para quem é fã assíduo do mangá. Apesar da primeira temporada ter sido prejudicada devido à limitação de 12 episódios, ela com certeza é disparada a melhor adaptação de Tokyo Ghoul. E não digo isso no sentido de fidelidade ao mangá, e sim no conjunto. Essa foi a temporada que catapultou Tokyo Ghoul no mundo. Na verdade, eu diria que ela sozinha carregou nas costas a popularidade da obra. Ela tem uma animação ok, boas cenas de luta, o que corrige aquele problema que eu havia dito das lutas serem confusas no início do mangá. Pra mim, é o que apresenta os melhores dramas e psicológico dos personagens, além das cenas mais marcantes também. A abertura acho que dispensa comentários. A popularidade de Muravel é algo inacreditável. Se você buscar aqui no YouTube, o vídeo mais assistido tem mais de 100 milhões de visualizações, o que, se tratando de apenas uma abertura de anime, é algo simplesmente inimaginável. Com certeza é uma das aberturas de anime mais populares. Eu gosto muito da abertura, mas eu sinceramente nem sei como ela ficou tão popular. Você pode apenas falar que ela é muito boa, mas só isso não basta. Tem vários animes que também possuem aberturas excelentes que não fazem 1/5 desse número. Então sim, definitivamente tem algo inexplicável em Muravel que faz as pessoas escutarem essa música muitas vezes. E isso serve para vocês verem o quanto uma abertura, quando bem feita, pode impulsionar o sucesso da obra. Imaginem quantas pessoas foram assistir o anime depois de verem essa abertura. Mas com certeza, se vocês me pedissem para chutar o que causou o fenômeno Tokyo Ghoul, eu diria com toda certeza que é o último episódio da primeira temporada. O último episódio de Tokyo Ghoul apresenta cenas bem pesadas. Sério mesmo, apesar de eu não me considerar alguém sensível a cenas fortes, eu admito que até mesmo eu no último episódio consigo reconhecer que, se você é bem sensível, eu não recomendaria a você assistir aquele episódio, porque você pode realmente sentir muita agonia. E ele acaba de uma forma tão impactante que faz todo sentido o hype enorme que as pessoas criaram para a segunda temporada. Então, na minha visão, a abordagem dramática diferente que o autor trouxe, uma abertura absurdamente popular e um último episódio muito marcante, é isso que torna a base da popularidade de Tokyo Ghoul. Agora, quando estreou a segunda temporada, eu acho que foi o momento que veio o balde de água fria para a maioria. A segunda temporada é em todos os sentidos bem inferior à primeira. Não existe absolutamente nada que eu quero elogiar ou destacar nessa segunda temporada. Muito pelo contrário, é mais fácil achar coisas para criticar do que para elogiar. Para começar, muitos não gostaram que o anime resolveu ignorar o mangá e seguir uma história original, e eu sou um dos que não gostaram, porque comparado ao que fizeram no anime, essa parte no mangá era mais interessante. Eles criaram uma história original, mas no meio disso eles também botaram cenas que também tem no mangá. É literalmente um Frankenstein. Só que quando já estava chegando nos episódios finais, eles resolveram seguir o mangá. Porém, eles ignoraram certas cenas que realmente eram relevantes para a continuação. E sem essas cenas, acabou sendo criado lacunas e deixou as coisas confusas. Então, se você nunca leu o mangá, mas assistiu as 2 temporadas e depois foi assistir o Tokyo Ghoul RE e ficou sem entender algumas coisas, basicamente é esse o motivo. Quando o anime cortou cenas do final do mangá, automaticamente tornou a continuação confusa para quem não leu o mangá. Então assim, a segunda temporada realmente é uma decepção para mim. Se eu fosse ver como um todo, eu diria que Tokyo Ghoul é uma boa obra, tem abordagens e personagens interessantes, além de todas as outras coisas que eu elogiei aqui. Mas admito que no final, eu não me tornei muito fã da obra. Eu apenas reconheço as qualidades que ela tem. Acho que no final, o que realmente acabou pesando demais e não me possibilitou apreciar tanto o mangá foi a quantidade gigante de texto. Isso realmente me incomodou muito, além da sensação de uma história parada. Eu li uns 15 capítulos cheios de textos, mas no final parecia que nada realmente relevante aconteceu. E quanto ao anime, eu realmente só gostei muito da primeira temporada. Eu achei a segunda bem chata. Só lá pro final eu achei que ela ficou interessante. E quanto ao RE, eu ainda vou falar dele detalhadamente nos próximos vídeos, mas eu já adianto que achei as 2 temporadas bem medianas, apesar de serem melhores que a segunda temporada de Tokyo Ghoul. Se você é muito fã de Tokyo Ghoul, eu até gostaria que você comentasse o que te faz gostar tanto, o que ele tem que outros não.
Eu apenas considero Tokyo Ghoul uma obra tão boa quanto outras que já vi. Mas tem gente que considera Tokyo Ghoul a primazia da animação japonesa, o que eu acho um baita exagero, mas obviamente eu respeito, só gostaria mesmo de entender o porquê de alguns serem tão fanáticos. De todos os mangás complementares que a obra possui, o único que eu realmente acho relevante é o Tokyo Ghoul Jack, que basicamente conta uma história do Kishou Arima, na época em que ele era mais jovem. Arima é um dos personagens mais fortes do universo de Tokyo Ghoul, então é interessante ler, apesar de ser opcional. Estou citando esse mangá apenas por um motivo. Olha só que curioso, enquanto Tokyo Ghoul era muito escuro e com muito texto, esse aqui é justamente o contrário. Ele é super claro, tem pouco texto e possui uma arte tão simples que algumas até parecem ser esboços. E eu adorei. Obviamente que o mangá original é superior em todos os quesitos, mas não podia deixar de citar o quanto que a forma que esse foi feito tornou para mim a obra bem mais agradável de ler. Caso alguém não saiba, tem uma OVA que adapta esse mangá, assim como também existe uma outra OVA que tem um foco no Tsukiyama, que é outro personagem que aparece mais pra frente, mas nenhum deles é realmente obrigatório assistir. E também deixa uma recomendação. Eu já comentei o quanto que o traço do Sui foi melhorando conforme o mangá ia avançando, e uma forma de vocês notarem isso é através de um capítulo extra que saiu anos depois do mangá já ter acabado, onde ele basicamente refez todo o capítulo 1. É realmente evidente a evolução. E finalmente vamos ao live action, que muita gente nem deve saber que existem dois. Praticamente nem existe nada de relevante que eu queira falar, os dois filmes são bem medianos. Eles resolveram seguir fielmente o mangá, claro que não é idêntico, mas claramente o mangá foi a base e resolveram não mexer na estrutura. O primeiro filme adapta até o fim do drama da Hinami, e o segundo filme é só a parte do Tsukiyama. E lembrando que essa é a ordem canônica do mangá, eu já disse no vídeo que no anime eles inverteram. Ou seja, se você assistir os dois filmes, seria equivalente a você ler os primeiros 46 capítulos do mangá, e no anime seria equivalente até antes da aparição do Jason. A atuação de todo mundo eu achei só ok, nada demais. Os efeitos especiais são de um nível bem baixo, mas eu acho que esse já é o padrão para esse tipo de filme. Não é nenhuma superprodução, então não faz sentido gastarem mais do que o necessário se o público japonês já está acostumado a esse nível de efeito para filmes desse tipo. Mas para quem é mais exigente, com certeza vai se sentir incomodado, porque é muito nítido que não é natural. Fica evidente o contraste entre o que é real e o que é efeito. Mas um lado legal é que pela primeira vez eu senti que a Kagone é realmente algo orgânico. Olhando o mangá e o anime, visualmente eu sempre achei a Kagone meio destoante. Para mim nunca pareceu ser algo que realmente é vivo, já no filme realmente parece. Uma coisa que eu não entendi é eles terem mantido o Hide com uma cor de cabelo não natural, porque Tokyo Ghoul segue o padrão dos animes, os personagens têm cores de cabelos que naturalmente um humano não teria. No filme todo mundo tem o cabelo com cor natural, menos o Hide, o que pra mim não fez o menor sentido, porque cada cena que ele aparece, ele acaba chamando toda a atenção pra si, fica muito chamativo. E o Mado a mesma coisa, não no sentido de ser chamativo, e sim que claramente ele tem um cabelo branco muito artificial. Assim, são pequenos detalhes que eu acho que eles poderiam ter ficado atentos, mas no geral não estragam a experiência. Pra mim, os dois filmes são competentes, não acho que quem vai assistir vai se decepcionar ou coisa do tipo, mas esteja ciente que se você for procurar pra assistir, provavelmente você não vai achar nada demais. Se você gostou desse vídeo, então assista os outros do meu canal, pois com certeza eles serão do seu interesse. Agradeço a todos que assistiram até aqui.